Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã. Estamos aqui em mais uma segunda-feira com mais um vídeo, um estudo sobre o livro de Mateus. Esse livro tão especial, esse livro tão edificante, onde nós vamos aprender cada vez mais da palavra de Deus. Eu já sou grato demais a Deus pelos testemunhos que eu tenho sobre o primeiro vídeo, sobre a explanação, sobre o contexto histórico de Mateus, sobre o propósito do livro. Então, nós vamos dar sequência nele. Hoje, nós vamos iniciar já no capítulo 1 de Mateus. Quero que você pegue a sua Bíblia com um tempo destinado a estudar esse livro. Nesse momento, nós não vamos ler o texto todo. Nesse momento, nós vamos analisar tudo aquilo que foi dito aqui, fazer um compilado e seguir em frente. Que a intenção é trazer um norte, é trazer um esclarecimento sobre esse capítulo, para que você depois se assente para ler já com um entendimento muito melhor. Amém? Lembrando que esse livro, ele tem o principal propósito dele, apresentar Jesus ao povo judeu como o Messias escolhido e prometido por Deus. O Messias que está na linhagem do rei Davi, porque lembra o sentido de Messias, que é o Cristo, o ungido, o enviado por Deus, e o Messias ele só poderia ser esse nome ser dado a profeta, rei ou sacerdote. Então, em Mateus 1, ele é bem focado a mostrar a natureza humana de Jesus, ele vindo da descendência de Abraão, e assim se tornando também descendente de Davi, que estaria dentro da promessa onde Deus fez para o povo, mostrando que Jesus ele fazia parte dessa linhagem de Davi. E ali no capítulo 1 de Mateus, do versículo 1 ao versículo 17, vem mostrando toda a linhagem de Jesus, toda a descendência dele, mostrando de onde ele veio. E fala lá sobre Abraão, sobre o pai da fé, aquele que recebeu a promessa de Deus que faria dele pai de multidões. E ali nessa linhagem também tem Jacó, tem o rei Davi, e toda essa linha de familiares vem até chegar em José. José, que é o nome principal desse capítulo 1, que é o nome base, porque José, como natural, na linhagem naturalmente de Jesus, ele qualifica Jesus como descendente de Davi, porque José, ele era dessa linhagem. Então, Jesus, ele poderia, sim, ao ser questionado, como ele poderia ser o rei, como ele poderia ser o Messias, se ele não seria dessa linhagem de Davi, onde vem o Messias prometido. E Jesus está lá por causa de José. Um homem que é muito pouco falado na Bíblia, mas um homem que Deus escolheu para mostrar ao povo que a graça do Senhor, que os planos de Deus, eles não podem falhar, porque Deus ele é perfeito em todos os seus caminhos. Temos Maria, a mãe de Jesus, que é muito bendita, muito bem falada entre os povos, entre todas as histórias, entre todos os anos, porque uma virgem que deu à luz. Mas o Senhor, ele é tão perfeito em seus planos que ao lado dessa mulher, ele coloca também um homem de caráter para poder ser o pai natural de Jesus, para ser o padrasto. Mas é aquele velho ditado, né? Que pai é quem cria. Tanto é que nós hoje chamamos o Senhor de Pai, porque Ele nos adotou, assim como José adotou Jesus. E nós vemos nessa realidade, vemos um homem honrado. A palavra fala que José, ao perceber que Maria estava grávida e ele planejou em seu coração não defamá-la, ele queria deixá-la em secreto. Por que que ele queria fazer isso? Porque lá em Deuteronômio 22 vem trazendo uma explicação que a lei ela deveria ser aplicada àquele e àquela que houvesse traição. Que ali, se José ele permanecesse com o seu coração duro, falando assim, quer saber? Maria, ela me traiu, ela apareceu grávida. Eu não aceitarei ela como mulher. Eles teriam condições, pela lei, de apresentar Maria como grávida sem ter uma prova da relação sexual com José, e ela será apedrejada.
E se José decidisse abandonar Maria e ir embora secretamente, ele sofreria o total prejuízo dessa ação. Ele teria que deixar a família, imagino eu que ele teria que deixar o seu negócio, a sua marcenaria, e ele teria que deixar amigos, ele teria que fugir, deixá-la secretamente, ele teria que deixar tudo para trás e o povo ia imaginar assim: José engravidou Maria, desonrou ela e foi embora. Então todos os bens dele pertencem agora a ela e o nome de José ficaria tão mal falado. Mas Deus, vendo o coração desse homem que decidiu permanecer debaixo da obediência de Deus, quando Deus envia a ele um anjo e fala com ele: José, não tema receber Maria, porque aquele que está sendo gerado no ventre dela é do Espírito Santo. E José ali, ele recebe essa bênção de ser o padrasto de Jesus, de ser aquele que iria criar Jesus. E ali o anjo, ele dá a ele outra orientação, fala: ó, aquele que vai nascer, você vai dar a ele o nome, você vai dar a ele a identidade, você vai dar a ele o destino. Nós devemos olhar que em situações adversas, muitas vezes é para Cristo ser revelado em nosso meio. Às vezes estamos passando por tribulações que não sabemos mais o que fazer. Nós dizemos que é o inimigo que está lutando contra nós, mas essa situação de tão complexidade é para revelar Cristo em meio à sua família, é para trazer Cristo no meio da sua família. Imagina a situação de José, diante da mulher que ele amava, que ele estava decidido casar, ela aparece grávida. Imagina a tribulação que virou a vida desse homem. Mas ele permaneceu e Cristo foi revelado em meio à família dele. Então esse é um pequeno resumo do capítulo 1 de Mateus. Quero que você leia ele, para que a gente possa seguir nessa jornada de conhecimento da palavra e revelação de quem Cristo é. Porque esse livro de Mateus, ele é perfeito e maravilhoso. E eu desejo muito que eu e você sejamos tocados pela palavra de Deus. Já que você chegou até aqui, curte esse vídeo, comenta, compartilha, manda para os amigos e nós vamos orar para que venha ter um crescimento maior em nosso meio da realidade da palavra de Deus. Senhor, eu te agradeço por esse momento aqui junto com essa pessoa que decidiu destinar um tempo a conhecer da tua palavra. Que teu Espírito Santo venha ministrar sobre a vida dela, a realidade de quem Cristo é verdadeiramente. Que os olhos dela sejam abertos, que o coração dela seja tocado pela sua vida e que diante da tribulação ela consiga ouvir a voz de Deus e perceber que essa circunstância é para revelar Cristo em meio à vida dela. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos pela sua bondade. Que Deus te abençoe e te aguarde na próxima.